Hoje vamos entender sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, conhecido como os AINES. São medicamentos usados especialmente para dor, febre e inflamações. Oi galera, eu sou Camila, farmacêutica, e hoje eu vou descomplicar a farmacologia para vocês e explicar de forma simples o que vocês precisam saber sobre essa classe de medicamentos. Primeiro, o que são os AINES? Eles são medicamentos que ajudam a reduzir a dor, a febre e a inflamação no corpo. O nome não esteroidal é para diferenciar dos corticoides, que também tem efeito anti-inflamatório, mas age de forma diferente e pode ter um efeito bem mais intenso no nosso organismo. Para entender como os AINES funcionam, eu vou simplificar. Eles bloqueiam algumas enzimas chamadas de ciclooxigenase, a nossa COX-1 e COX-2. Essas enzimas ajudam a produzir substâncias chamadas de prostaglandinas, que causam dor, inflamação e febre. Ao inibir essas enzimas, os AINES diminuem a produção dessas substâncias, ajudando a aliviar esses sintomas. Existem dois tipos principais de AINES, os que inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, e os que inibem apenas a COX-2, que a gente chama de seletivos. Os AINES mais comuns, como o ibuprofeno e o diclofenaco, são os de venda livre e agem em ambas as enzimas, e são muito usados para dores e inflamações leves e moderadas. Já os seletivos, como o celecoxib, têm a venda com a retenção de receita, eles agem mais na inflamação, como artrite, e têm um impacto menor no nosso estômago. Alguns exemplos de AINES: temos o ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ácido acetil salicílico, a nossa aspirina, o cetoprofeno, meloxicam, piroxicam, indometacina, celecoxib e o etoricoxib. Deve ser usado com cautela devido aos potenciais efeitos colaterais, especialmente no sistema gastrointestinal e renal. Os AINES são conhecidos por três principais efeitos terapêuticos. Primeiro, o efeito anti-inflamatório, que é útil em condições como artrite e lesões musculares. Segundo, o efeito analgésico, que alivia a dor, desde uma dor simples, como uma dor de cabeça, até uma dor muscular. E por último, o efeito antipirético, ou seja, diminui a febre. Como todo medicamento, os AINES também têm efeitos colaterais. E por ter alguns de venda livre, não quer dizer que não ofereça nenhum risco à saúde. Um dos riscos mais conhecidos são os problemas no estômago, como gastrite e úlcera, especialmente quando utilizado em altas doses ou por tempo muito prolongado. Também pode aumentar o risco como problemas cardiovasculares, como hipertensão, e causar danos aos rins, principalmente em pessoas mais idosas ou que já têm algum problema renal. Agora, vamos falar sobre quando é indicado usar os AINES. Esses medicamentos são ótimos para aliviar dores leves e moderadas, cólicas menstruais, dores de cabeça, dores musculares, artrite, entre outros. Mas lembrando, sempre que possível, use por pouco tempo e com orientação médica. Os AINES não são para todo mundo. Pessoas com problemas no estômago, como úlcera, ou com doenças renais, precisam de muito cuidado ao usar esses medicamentos. E para quem tem problema no coração, alguns AINES, especialmente os seletivos da COX-2, podem ser perigosos. Então é sempre importante consultar um profissional de saúde antes de começar o tratamento com esses medicamentos. Os AINES também podem interagir com outros medicamentos. Por exemplo, se você já toma anticoagulante, como por exemplo a varfarina, o risco de sangramento aumenta. Antidepressivos também pode aumentar os efeitos colaterais no estômago, então sempre informe o médico ou farmacêutico sobre todos os medicamentos que você toma. Exemplo de alguns medicamentos que interagem com os AINES: anticoagulantes, antiplaquetários, corticosteroides,
inibidores seletivos da recaptação da serotonina, diuréticos, inibidores das enzimas conversoras de angiotensina, bloqueadores dos receptores da angiotensina, entre outros. Essas interações, elas vão variar desde sangramento, toxicidade, uma sobrecarga renal, hepática, enfim, a potencialização de alguns deles. Porém, isso vai variar em intensidade, vai depender da condição clínica do paciente, da dose administrada de ambos os medicamentos. Então, é sempre recomendável conversar com seu médico e falar para ele o uso concomitante dos AINES com esses medicamentos que você já faz o tratamento. Então aqui vai algumas dicas rápidas para usar os AINES de forma mais segura. Use sempre a menor dose eficaz e pelo menor tempo possível. Se você já tem problema no estômago, pode ser indicado usar um protetor gástrico junto, mas só o médico ou um farmacêutico pode orientar isso de forma individual e segura para o seu caso. E evite o jejum ao tomar os AINES, que esses alimentos podem ajudar a absorver o medicamento de forma mais gradual, reduzindo a irritação estomacal. Então, pessoal, para finalizar, os AINES são medicamentos muito úteis, mas é importante tomar cuidado ao usá-los e lembre-se de sempre respeitar as orientações com moderação e sempre que possível procurar orientações profissionais. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma situação específica para discutir, consulte um profissional de saúde ou deixe aqui nos comentários. Espero que essa mini aula tenha ajudado a entender melhor os AINES. Se inscreve aqui no canal, deixa um like e até a próxima. Me conta aqui qual é a classe dos medicamentos que vocês querem para o próximo vídeo. Beijos!